O objetivo deste vídeo não é afirmar, e sim fazer pensar. Os trechos das reportagens utilizados como exemplos servem apenas para trazer a reflexão. Você sabe o que torna uma pessoa invisível? Ora, eu tô procurando o homem invisível. Invisível na sociedade, visto e, na verdade, não visto. Se pensarmos um pouco sobre isso, é semelhante ao que ocorria na era vitoriana. Sim, viajei. Nessa época, existia uma forma bem particular de lidar com o diferente. Para as famílias, especialmente as famílias mais abastadas, havia o Disappointment Room, ou o quarto das decepções. Eram cômodos da casa mais isolados, como um sótão, por exemplo, onde membros da família que tinham deficiências físicas ou mentais passariam o resto de suas vidas escondidos, longe dos olhares maledicentes da sociedade. Foi o que aconteceu com a socialite Blanche, mantida em um quarto desses durante 25 anos. Mas voltando da viagem, o quarto das decepções também nos lembra de outro quarto, o quarto do despejo. Na era do consumo, nada mais comum do que ter um cômodo em casa só para despejar o que não é mais desejável. Pode ser algo que você não usa mais, algo quebrado que espera conserto, algo que não serve. É dessa forma que a autora Carolina Maria de Jesus utilizou a expressão quarto de despejo para representar a favela e as pessoas periféricas. Para Carolina, as partes bonitas e convidativas da cidade são como a sala de estar ou os quartos de uma casa. E a favela é o quarto de despejo, local de descarte de pessoas que não são relevantes para a sociedade. Mas as pessoas da periferia não são as únicas despejadas nesse quarto da invisibilidade social. Olha, o que é mais difícil na minha profissão é eu chegar a querer ir assim, num estabelecimento como, por exemplo, um restaurante e me sentir vergonhado por eu saber que tem pessoas que têm vergonha ao nojo de mim. Entendeu? Essa, para mim, é a pior coisa que tem. O resto, eu tiro de letra. O invisível na sociedade pode ser qualquer um que não tem o trabalho desejável, o conhecimento desejável, o dinheiro desejável, a aparência desejável. Na sociedade do consumo, somos produtos, assim como os produtos que consumimos, desejáveis ou não. Esse era o caso da autora Carolina Maria de Jesus, mulher negra, mãe solo, favelada e catadora de papéis. Invisível. Mas ela se tornou visível, porque, afinal de contas, estamos falando sobre a Carolina, certo? Pois é, Carolina é uma exceção. Uma exceção porque em sua família era a única que sabia ler, escrever e conseguiu publicar. Naquele momento, era interessante para a editora, era interessante para os leitores, porque era uma pessoa falando da favela sob a ótica que somente uma pessoa que morasse na favela poderia ter. Escrever e publicar é um poder. E embora os textos e formas de publicar sejam muitos, as mídias tradicionais ainda se estabelecem como referência de informação. Mas será que hoje, uma pessoa considerada invisível na sociedade, ela passa a ser visível a partir do momento em que falamos, escrevemos sobre ela ou quando veiculamos a sua imagem? Te convido para fazer uma reflexão bem focada na produção do jornalismo televisivo. Embora a gente saiba que essa reflexão pode se estender para várias outras formas de produção. De que forma uma pessoa aparece em uma notícia? Bom, de várias formas. Na verdade, é uma condição que varia de acordo com a linguagem do programa e o lugar social das fontes.
Qualquer estudante de jornalismo ou mero observador de jornais de TV sabe como essa dinâmica funciona. A reportagem é sobre determinado tema, que aparece logo no início. O dilema de todo consumidor. Ilustrado por cenas de corte e um texto narrado em off. O imposto sobre operações financeiras subiu de 1,5% para 3% ao ano. Logo em seguida, uma pessoa entra na tela. Não é um especialista ou o sujeito da história, ele apenas exemplifica, confirma o que é dito. Uma lição que o professor Oswaldo sabe de cor. O consumidor ele vai ter que ser cada vez mais um consumidor consciente, né? O objetivo da apresentação desse personagem em casos como esse é bem claro. Além de exemplificar o que é dito pela reportagem, ele cria um elo de proximidade entre telespectador e notícia. Criamos uma identificação com essa personagem. Ela reafirma o que vemos no dia a dia, comprova a veracidade da notícia e, ao mesmo tempo, quem somos. Mas não podemos nos esquecer que essa personagem não é apenas uma personagem. É uma pessoa viva, que existe, né? Falar de uma pessoa real, transformada temporariamente em personagem, acarreta em consequências reais e possivelmente duradouras. Vamos analisar alguns exemplos. As famosas entrevistas feitas no exato momento de uma operação policial de prisão. Já começamos com uma diferença perceptível de tratamento, quando o suspeito de qualquer crime é um político, por exemplo. Nos trechos dessas reportagens sobre vereadores acusados de fraudar o IPTU em Taboão da Serra, São Paulo, podemos observar as escolhas dos jornalistas que realizaram a reportagem. Aqui, a imagem dos suspeitos é introduzida através de fotos, enquanto a repórter explica quem são e de que foram acusados. O vereador Natalino José Soares, o Natal do PP, também foi preso. Eles são suspeitos de corrupção e fraude no sistema que controla as dívidas ativas da prefeitura. Depois, entrevistam o delegado responsável. Esses secretários, no meu ponto de vista, desempenhavam as mesmas funções dos outros 3 vereadores já presos e também do vereador que foi preso hoje. Uma outra reportagem sobre o mesmo tema traz uma abordagem diferente. Aqui vemos imagens do exato momento em que as prisões foram efetuadas. E em off, a voz do mesmo delegado. Os acusados aparecem rodeados de advogados e assessores. Chegamos a alguns dos envolvidos e hoje foram efetuadas as prisões. Em outra reportagem sobre 9 vereadores presos por corrupção em Santa Bárbara, Minas Gerais, vemos imagens do momento da prisão. A notícia tem relevância, mas os suspeitos não são entrevistados. Apenas o delegado cede uma entrevista. A distância que poderia ser percorrida, caso esses contratos tivessem sido de fato cumpridos. Eventualmente, essas pessoas são entrevistadas. Na reportagem sobre a prisão de um vereador de Nilópolis, Rio de Janeiro, apontado como líder de um grupo miliciano, o repórter até chega a fazer uma pergunta. Gostaria de falar alguma coisa? A forma de conduzir a entrevista é muito diferente se compararmos as perguntas feitas durante essa outra prisão. Usou droga hoje? Usei, fumei 7 baseado, tomei. As situações são distintas, mas para esse tipo de cobertura jornalística, vemos um padrão nas perguntas, um aspecto moralista do entrevistador. Tu trabalha, João? Trabalho, velho. De quê? De nada, meu irmão. Entenda. Não quero diminuir a relevância do crime de um ou de outro. Todo crime, se investigado e confirmado, é um crime passível de punição pela lei, seja qual for. Mas a partir do momento em que o repórter pergunta: Tu atirou em polícia, tu acha certo? É pedir tudo isso acontecer na sua vida. Não nada pra mim. Você é valentão, né? Não, sou valentão. Você é machão, né? Não. São nessas situações em entrevistas que notamos claramente o tom moralista,
um tom julgador do repórter. Aqui vemos a imagem do âncora no estúdio, de braços cruzados, olhar inquisidor. Claramente, uma figura que julga as ações do entrevistado. Não cabe ao jornalista, comunicador, julgar. O julgamento já é exercido pelos profissionais que a lei estabelece. Se a cobertura jornalística caminha dessa forma, perde seu sentido original e torna-se um inquérito. Ao jornalista, cabe informar. Ele pode e deve emitir opiniões embasadas, deixando claro ao público as pesquisas e fontes que consultou para conseguir as informações. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça, mas é uma subordinação administrativa apenas. Como se o tom moralista julgador não fosse o suficiente, ainda temos o tom do deboche. E o deboche, infelizmente, é variado e constante. Ocorre desde a cabeça da reportagem, o lead em texto na tela, até a inserção de músicas. Raimundo Nonato, quem é de Cristiano? Você? Jailson Araújo. Será que o fato de as personagens sujeito dessas reportagens serem criminosos autoriza o repórter a produzir um texto audiovisual debochado? Precisamos falar sobre isso. Aqui temos uma reportagem da TV Atalaia de Sergipe. A notícia é a prisão de uma mulher por esfaquear a amiga. É um ato de violência condenável, mas infelizmente sabemos que ocorre todos os dias. O que torna a informação mais extraordinária e, por consequência, uma notícia, é o fato de que no dia anterior, a mulher esfaqueada de agora havia esfaqueado a outra. Ou seja, duas ocorrências policiais semelhantes em dias consecutivos envolvendo as mesmas pessoas, trocando de papéis entre agredida e agressora. Mas observe a forma da notícia. Começa com um repórter que narra enquanto mostra o momento em que as duas chegam à delegacia. Aqui, a moça aqui. O que foi que houve com você, minha filha? Eu esfaqueei ela ontem por causa que ela estava comendo com o pai do meu filho, que eu tô gestante. Quer falar alguma coisa? Não quero falar nada não, só vou matar ela. Não diga isso não faça isso não. Não, não tenho nada a falar não. Na delegacia, a entrevista continua com a agredida, pedindo cada vez mais detalhes sobre os seus relacionamentos que possivelmente teriam levado a esse desfecho de violência. Você volta pra ele? Não, não volto. Tem certeza? Absoluta. Mas você tá na bronca com ele? Eu quero pegar ele também. Não? E ela? São 4 minutos de reportagem. A violência entre as duas mulheres é reprovável e não deveria acontecer. Mas considerando que imediatamente foram conduzidas à delegacia, não estão em fuga, não estão colocando a vida de outras pessoas em risco, seria apropriado 4 minutos inteiros de um noticiário apenas para traçar o perfil dessas duas pessoas? Não são celebridades ou pessoas de cargos importantes, são pessoas comuns. Nesse caso, mais do que comuns. São pessoas mais simples, provavelmente pobres, ou seja, invisíveis. E essa visibilidade que os comunicadores trazem a essas pessoas? Aí você pode me falar, mas esse tipo de jornal é só sobre isso mesmo, escorre sangue. Ok, mas esse tipo de jornal existe porque existe uma audiência que concorda com essa forma de trazer notícias. E como se a duração da reportagem e da entrevista não bastassem, foi produzida ainda uma segunda reportagem com a mesma entrevistada. Na época, no dia 20 de novembro de 2019, ela estava grávida. E eu sou a esposa dele, estou grávida de 4 meses. Ela vai contar um pouco dessa história e como ficou a situação entre ela e Bárbara, que você acompanhou há poucos instantes. A produção em série é apenas mais um aspecto ficcional
que demonstra a construção dessa personagem no imaginário do telespectador. A personagem volta para dar continuidade à história. Já não se trata mais de uma informação, mas sim de entretenimento, uma narrativa feita a partir da realidade de uma pessoa, mas desenvolvida como personagem de ficção. E então você pode pensar, mas a pessoa quis? Ela permitiu a entrevista? Bom, mais ou menos. Será que essas pessoas sabem que podem, de fato, recusar uma entrevista? Será que conhecem seus direitos e, principalmente, o direito à imagem? Aqui eu entro no vasto território do direito, do qual conheço pouco, mas me empenhei em pesquisar para você. Se alguém da área quiser comentar, esteja à vontade. Conhecimento é sempre melhor quando compartilhado. A autorização de gravação de imagem e voz de um entrevistado ocorre na maioria das vezes de maneira tácita, ou seja, a gravação é feita de forma consentida, mas sem a formalização ou autorização expressa. O entrevistador pergunta, o entrevistado concorda, a entrevista é feita. O direito de imagem não é um direito absoluto, ou seja, existem casos em que tal direito não é protegido, permitindo a flexibilização em situações específicas. São situações em que o objetivo principal da imagem é retratar um acontecimento de interesse público, ou como em várias outras matérias e imagens que tenham fins jornalísticos, didáticos ou científicos. Por exemplo, imagens do carnaval de rua, um alagamento em determinado bairro. Isto porque no jornalismo, a divulgação e uso de imagem não deve ter uma finalidade lucrativa, não necessita de autorização expressa. Por outro lado, se o indivíduo retratado na imagem, fotografia, vídeo, áudio, exerce uma função pública, como é o caso de um político, celebridades, esportistas, artistas, influenciadores, então temos uma exceção. Entretanto, se as imagens forem retiradas do contexto, envolverem lucro ou não forem de interesse do público, a proteção do direito de imagem será mantida. A flexibilização do direito de imagem é o que mais importa aos comunicadores. A definição do que é interesse público deve ser compreendida como o que interessa a toda a sociedade. Observe comigo que esse é o ponto, o X da questão, o critério do interesse público, ou seja, o que consideramos ser relevante para todos, o que é notícia ou não. Em nome da liberdade de imprensa, temos a permissão de veicular as imagens que consideramos de interesse público. E a maioria desses entrevistados, sejam aqueles flagrados no momento da prisão ou qualquer um que tenha sua imagem utilizada para ilustrar algum fato noticioso, precisa saber até que ponto detém o direito à sua imagem. Pode ser filmado porque a prisão é uma notícia? Sim. Mas pode recusar a entrevista? Pode. Até porque, na esfera criminal, é direito do assistido permanecer em silêncio ou se manifestar somente na presença do seu advogado. Como eu disse, o direito de imagem não é absoluto. Porém, de modo geral, tal direito serve como limitação a abusos da imprensa. Isto porque a liberdade de imprensa também não é absoluta. A Constituição Federal estabelece a liberdade de imprensa como um direito fundamental. Se você está assistindo até aqui, acompanhe meu raciocínio. Sejam pessoas periféricas ou consideradas indesejáveis pela sociedade de consumo, filmadas para ilustrar assuntos noticiosos.
Sejam os criminosos apreendidos e as demais pessoas que são debochadas pelo escárnio de reportagens inescrupulosas, todos esses, a princípio, são invisíveis na sociedade. A partir do momento em que ocorre a gravação e a veiculação de uma matéria televisiva, passam a ser vistos na sociedade. Mas eles não deixam o quarto de despejo para passarem a participar das salas de estar. Continuam a ser vistos de forma depreciativa. E pior, ganham uma visibilidade momentânea que não os enaltece. Na verdade, até mesmo prejudica. É até difícil reconstruir a vida depois de uma exposição midiática vexatória. E nós, comunicadores, precisamos repensar nossas ações. Pensar sobre o automatismo diário de simplesmente achar a fonte que ilustra a matéria sem analisar de que forma a pessoa é exposta. Seja uma notícia positiva ou negativa, devemos avaliar de que forma se dá a visibilidade momentânea. Mantemos o respeito aos indivíduos ou apenas usamos as personagens que nos interessam? A Carolina Maria de Jesus sabia como escrever e, com esse poder, escreveu sua história de vida com suas próprias palavras, sem intermediários. Os invisíveis, mediados por comunicadores, ganham a visibilidade, mas não detêm o poder de escrever sua história com suas próprias palavras. Se pudessem, como seria? Espero que tenha gostado desse vídeo. Foi feito com carinho, a partir da compreensão de que o comunicador não deve parar nunca de refletir sobre o que produz e como produz.